Olá, meu povo, olá, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos juntos mais uma vez. Nesse momento eu quero saudar a sua força, saudar a força que te rege, os divinos pais e mães orixás que estão sob a sua coroa, fortalecendo, transformando, guiando a tua caminhada nessa vida. Peço a proteção sagrada dos divinos mestres, os ciganos e ciganas que estão nos acompanhando nessa jornada. E hoje a gente vai dar continuidade a nossos estudos, falando um pouco sobre a carta número 4, que é a carta que traz essa essência da estrutura de vida, da nossa estrutura interior. Nós falamos em algum momento sobre essa jornada que o baralho cigano ela nos propõe, e a forma como ele foi concebido inicialmente, antes de ter esse significado oracular, espiritual que ele tem, ele foi criado dentro de uma sequência de um jogo que chamava-se Jogo da Esperança, que na verdade compõe um pouco do nosso jogo interno da vida, né? Dos momentos que nós passamos, que todos nós vivenciamos em algum momento, em alguma fase da nossa vida, que a gente vai estar vivenciando, experimentando e trabalhando dentro de nós aqueles aspectos. Então, cada carta ela vai trazer um pouco sobre isso, e a carta da casa, ela vem depois da carta do navio, que é quando a gente já empreendeu uma expansão, que é quando a gente já, de fato, criou uma mudança dentro da nossa vida. Agora chegou a hora da gente estruturar a coisa, chegou a hora da gente sedimentar, criar raiz, criar um porto seguro, né? A gente já fez uma longa jornada aí no navio, já descobriu novos caminhos, já descobriu novas experiências, e agora chegou a hora chegou aquela hora que a gente quer de fato fincar uma base sólida na vida. A gente quer criar uma estrutura de vida. E a carta da casa, ela traz essa simbologia, inclusive a simbologia do quadrado, a simbologia do número 4, né? Que traz essa base de sustentação para a vida, do equilíbrio, né? E da sustentação. Dentro de uma simbologia mais trazendo a energia do 4, né? A energia do quadrado, que fala muito sobre a necessidade de dedicação, de trabalho árduo, de esforço, né? De fato, aquela estrutura que exige um passo a passo, um método, uma organização, uma solidez de fato, entende? Então, o 4 ele tem essa conotação muito forte, ele tem essa energia que a gente precisa ter na nossa vida, porque a gente não deve viver a vida sempre voado na vida, né? A gente tem hora que a gente quer mesmo estabilidade, a gente quer estabilizar e a gente precisa estabilizar. Ninguém consegue viver em constante mudança o tempo inteiro. Ninguém consegue viver a vida inteira dentro de um navio, como antigamente os antigos piratas faziam, né? E mesmo assim eles precisavam, vez ou outra, aportar. Então, o papel dessa carta, né, dessa energia, é por ordem, tá? Colocar limite nas coisas, né? As coisas precisam ser organizadas, coordenadas, tá? O 4 ele também traz um pouco da rigidez, né? A gente tem aí uma conotação de uma estrutura que ela é um pouco rígida, ela é um pouco quadrada, né? Quando a gente fala, fulano é quadrado, porque ele tem uma estrutura mais rígida, mais centrada, né? Mas é uma energia que pede que a gente tenha constância, que a gente tenha uma repetição até a gente conseguir aquilo que a gente quer, né? Que a gente se firme nas nossas bases, firme as nossas bases, que a gente coloque os pés no chão, que a gente seja racional. A energia da casa também fala muito sobre a nossa capacidade de sermos assim mais conservadores. E quando traz assim um aspecto voltado para uma característica pessoal, o 4 ele traz aí uma pessoa bastante pragmática, né? Uma pessoa que ela é capaz de ter um objetivo a longo prazo e ir lá e fazer passo por passo, da forma bem racional, bem estruturada, não tem furos, né? Sempre é tudo muito certinho. Então essa é a energia que a casa traz, essa energia de organização.
Então, como a própria carta já mostra, aí se você pegar a tua cartinha no seu deck e observar, geralmente mostra uma casa dentro de algum jardim, né, com um céu bem bonito. Então, traz esse significado de lar, de proteção, de aconchego, de família, de estar seguro, mas também traz muito uma conotação interna, porque a nossa principal casa, antes de nós termos uma casa física, né, nós temos uma casa que é a nossa própria morada, que é o nosso próprio corpo. Então fala também sobre o nosso corpo, fala sobre a nossa estrutura interna, né, sobre a nossa morada interior, sobre a necessidade de você olhar para dentro da sua casa, né, do seu corpo. A casa também, algumas representações de jogadas, ela pode sugerir, por exemplo, o seu local de trabalho ou o seu trabalho, né, o lugar que você trabalha. Também eu associo um pouco a carta da casa com isso. Geralmente a carta da casa ela cai quando a gente está um pouco bagunçado, quando a gente precisa pôr ordem nas coisas, quando a gente precisa organizar a vida, né? Quando a gente precisa estabelecer uma ordem e uma base sólida sobre a qual a gente precisa fundamentar a nossa vida, né? A gente precisa reparar, por exemplo, a nossa conduta moral, né? Nós precisamos gerenciar melhor a nossa vida, tá? A nossa vida doméstica, a nossa vida pessoal. É quando você está geralmente um pouco bagunçado e você está com as coisas tudo soltas. Sabe aquela casa que você não encontra nada, que é tudo bagunçado, muita coisa velha, muita coisa entulhada e você precisa organizar? Pronto, então é essa energia que a carta da casa traz. Traz também essa importância de a gente entender que as coisas elas são construídas, né? A casa ela é construída, ela precisa de um alicerce. Você não pode criar suas coisas, suas metas, sem ter uma base sólida, uma base firme. Então, pede que você tenha essa sensibilidade de criar bases firmes em tudo aquilo que você vai fazer na sua vida. Olhar se você, de fato, está tendo essa organização, tanto interna nas suas emoções, né, quando a gente olha para dentro, nosso campo interno, e tanto fora também, no campo externo, aquilo que você realiza, aquilo que você empreende. E se a gente parar para pensar, a energia que a gente emana de um ambiente, de um lar que é organizado, é totalmente diferente da energia de um lar que é tudo desorganizado. Será que a sua vida está organizada? Pare para pensar. Será que está tudo no seu devido lugar? O que está faltando organizar na sua vida? Será que você está cheio de parafernálias ao redor de você que você não consegue nem enxergar direito os passos que você precisa dar na sua vida? Então é importante ter esse cuidado. Tem gente que tem uma capacidade muito grande de acumular coisas e aí a casa fica sempre um entulho, né? Já tem gente que não tem aquela capacidade de organizar, a casa é sempre suja ou não consegue, por exemplo, criar uma harmonia. Não estamos falando de luxo, mas estamos falando de coisas simples, como, por exemplo, ter cada coisa no seu devido lugar, como ter cada coisa para o seu devido propósito, limpo, organizado, bem cuidado. Então traz essa conotação de zelo, né? E muitas vezes a forma como a gente cuida da nossa casa é a forma como a gente cuida do nosso corpo, é a forma como a gente cuida das nossas coisas, e a gente acaba levando essa forma de ser para a nossa vida inteira. Então uma vez eu lembro de uma experiência que eu tive, que uma pessoa me chamou a atenção sobre a forma como eu cuidava do meu caderno. E aí eu fiquei pensando assim, qual o problema? Aí eu falei, não, porque ele tá cheio de orelhas, ele não tá bem conservado e tal. Provavelmente você pode acabar fazendo isso com outras coisas sem você perceber. E aí eu comecei a observar a minha vida de uma forma diferente, com aquele único ponto que foi colocado para mim como uma experiência,
né? E quantas coisas a gente deixa de cuidar, deixa de zelar, deixa de organizar e às vezes acaba tendo uma vida útil muito menor do que poderia ter. Isso é com tudo na nossa vida, isso é com as nossas relações, isso é com o nosso trabalho, isso é com nosso corpo, isso é com tudo. A gente não tem esse zelo, esse cuidado, esse pragmatismo de cuidar da forma correta, né? E então ter esse olhar para essa energia da carta da casa é importante. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre a necessidade da gente também olhar para um outro aspecto dessa carta, que é da rigidez, né? Tem pessoas que são muito rígidas, que são muito inflexíveis e que com isso acabam sempre querendo estar certas em alguma situação, acabam sempre sendo tão rígida com ela mesma que acaba tendo dores no próprio corpo, acaba também desenvolvendo problemas emocionais porque elas não conseguem expressar os teus sentimentos, ela não consegue viver o lado doce da carta do 4, ela é muito rígida, né? E acaba trazendo essa rigidez interna também, rigidez de pensamentos, rigidez nas ações. E aí a carta da casa, ela traz esse alerta, fala assim, será que você não está sendo muito rígido na sua vida? Também traz, por exemplo, em carta de conselho, quando essa carta cai, que você deve buscar o afago da sua família, que você deve buscar o afago do seu lar, da sua base, sabe? Para passar por aquele determinado momento difícil ou para ter mais sucesso em determinada situação. Então, a carta da casa, ela traz isso e pede que você, de fato, olhe para o seu interior, as suas emoções interiores e busque estar seguro, segura, confiante, né, para você conseguir aí passar por essa dificuldade ou se manter de forma mais harmônica na sua vida, tá? É uma carta extremamente positiva, é uma carta que responde geralmente sim, né, em todas as perguntas de sim ou não, por exemplo, mas que vai trazer esse adendo da necessidade de estruturação e da necessidade de com cuidado em relação à rigidez das coisas que a gente acaba tendo na vida. Então o 4 ele precisa vencer aí a ansiedade de querer fazer as coisas acontecerem tudo para ontem e entender que é uma construção. Quando você estiver vivendo alguma situação na sua vida, que você está querendo que aconteça tudo para ontem, e cai a carta da casa, diz minha filha, meu filho, olha, você precisa entender que as coisas têm um tempo para construir. Você precisa criar etapas para chegar no seu objetivo, certo? Então, se estruture, organize, crie etapas, saiba se estruturar, criar uma organização para que as coisas deem certo. Tá? Então, quando essa carta ela cai, ela traz muito essa força e essa energia ativadora dentro de nós, tá? É uma carta extremamente fácil de identificar, de entender, não tem muitas complexidades. Tudo vai depender muito de com quem que ela vai estar casando, né, na jogada. E isso você vai analisar, vai ver percebendo com o tempo. E espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre essa carta. Faça essa reflexão interior. Como é que estão os seus sentimentos? O que você está precisando organizar nesse momento da sua vida? É a sua vida prática, material? São os seus sentimentos que você precisa organizar? São algumas decisões que você precisa fazer? Porque você está bagunçado mesmo? Você precisa aprender que você precisa ser uma pessoa disciplinada e organizada para que a sua vida flua melhor? Então, parar para perceber isso, até que ponto você está sendo uma pessoa disciplinada e organizada para atingir os seus objetivos, porque se você não tem a capacidade de ser organizado com as pequenas coisas da vida, você não será capaz de ser organizado com grandes coisas na sua vida. Então comece do pequeno, tenha essa determinação, tenha esse zelo pelas suas coisas, para que você possa, a partir das pequenas coisas, conquistar as grandes coisas, as grandes construções da sua vida. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Um beijo muito grande no seu coração, que Deus te abençoe, que os divinos pais e mães orixás te abençoem e te orientem dia após dia a construir uma vida sólida, uma vida que possa te dar, de fato, condições de estar em paz, equilibrado, harmonizado, próspero na sua vida, tá certo? Um grande beijo e até a próxima!